Olá, professora Cristina, esse é o trabalho, o estudo de caso na matéria de negociação, João Salles e Marco Aurélio, e nós iremos apresentar o nosso estudo de caso se baseando num programa de televisão chamado Shark Tank, que versa sobre negociação. E o nosso caso, ele apresenta um empresário, o nome dele é Robson Calegão, é um ex-morador de rua, que vai no programa de televisão chamado Shark Tank apresentar a sua proposta de modelo de negócio para 5 tubarões renomados no mercado. Só que o que acontece? É uma empresa de fato milionária, só que ele optou por chamar a atenção desses empresários fazendo uma proposta de 30%, né, como foi dito, da sua empresa, e o preço disso era R$5. Isso causou uma grande, vamos dizer assim, comoção, estranhamento entre os empresários, que estão acostumados com cifras milionárias, quiçá bilionárias. O deslinde do programa em si vai ficar nesse detalhe, e a gente vai explicar por quê. Vamos lá. Bem, antes de explicar o porquê, nós vamos primeiro apresentar as partes, né, que estão presentes nesse caso. De um lado, nós temos o empresário, né, o Robson Calegão, da empresa Alpha Lux, que é uma barbearia, e de outro lado... São 5 empresários, tá? O João Apolinário, que é o dono da Polishop, perdão, a Cris Angeli, tem o Robson Shiba, que é dono da famosa Shining Box, tá? A Camila Farani, que é uma sócia de uma empresa de capitais, e o Caíto Maia, tá? Que ele é dono da Chili Beans, a famosa Chili Beans de óculos e etc. Eles são pessoas importantes, com grande capital. Sim, com grande capital e com vários PDVs espalhados pelo país. Só o Caíto ele tem mais de 800 PDVs, 800 quiosques de óculos da Chili Beans espalhados pelo país. Então, assim, esse é o cenário que o empresário está enfrentando, né? É o cenário de negociação. Bem, os interesses, né? Eu vou falar sobre os interesses do empresário. Os interesses do empresário, o seu principal interesse, né, em oferecer 30% a R$5 era justamente atrair não só R$5. Com certeza ele não queria isso. De algo mais. Exato. Ele queria um smart money, um capital intelectual que ajudasse ele a organizar, estruturar e gerir futuramente o negócio dele, né? Que ele falou que não tinha essa pegada de administração e a gente estava precisando justamente desse capital intelectual. Já o interesse dos empresários, obviamente, é o lucro. Só que é estranho uma proposta dessa, né? Você está com um negócio milionário. O que vai me fazer a pensar uma proposta de R$5? O que é R$5 no mercado empresarial? Eles querem lucro. Só que para isso eles precisam de mais informação, eles precisam de acesso aos balanços, acesso às contas, o balanço e etc. Porque eles têm muito poder. Só que para você usar o seu poder, você tem que ter informação. Tem que tirar o gap de informações. Exato, e saber se o negócio está realmente ou não financeiramente saudável. Né? Se ele é sustentável, se ele é viável a longo prazo. Né? Bem, vamos falar um pouco sobre Batman, né? Caso essa negociação não consiga estar acordada ao final, ele tem algumas opções, né? Ele pode, por exemplo, no final do programa, ele pode pedir um empréstimo junto ao BNDES, né, a juros baixos, né, para capital de giro, já que ele está precisando de aproximadamente 800 mil de capital de giro para o seu negócio, então ele pode pedir esse empréstimo e tirar um pouquinho a corda do pescoço. Ele pode vender uma parte da empresa, né, que seria uma parte talvez não tão lucrativa quanto o mercado. Exato. E elaborar, como a gente discutiu aqui, o Marco, uma proposta de corte de custos. Mas, professora, o que aconteceu? O Marco já antecipou qual o problema. Perdão. Não é perdão, estava na cara. Proposta de esdrúxula essa, tem alguma coisa. É o grau de endividamento da empresa. Exato. Ele, para chamar a atenção, ele usou talvez uma condição até que, aí eu vou criticar, o Marco pode não concordar comigo. Ele botou uma posição de suposta inferioridade dele, de acordo com a história de vida dele, para chamar a atenção. Como um negócio milionário pode ser comprado por R$5. Exato. Isso balançou um pouco as pessoas que estavam presentes. E isso na frente, professora, você vai entender o que vai acontecer. Porque muitos tubarões recuaram, né? São 5, muitos recuaram, né? E ele poderia ter como bate, né, esse segundo ponto, vender uma parte da empresa, porém ele não pode vender a sua barbearia, que representa 75% do negócio dele. Os outros 25% ele pode colocar na balança e ver o que ele pode vender para obter capital de giro e mais uma surpresinha que vem agora. Bem, as opções que tinham ali, ambas as partes apresentaram muitas opções, né, para que eles atingissem uma zona de conforto, um consenso necessário para que
que fosse benéfico para ambas as partes fechar o negócio. Mas a grande sacada desse vídeo, desse caso, está justamente aí no que o João vai falar. Professor, ele tinha um grande grau, tá, de endividamento, mas não era só isso. Ele tinha um déficit técnico dentro da empresa dele. Ele não tinha um controle contábil, ele não tinha pensadores econômicos, contabilistas que pudessem fazer projeções econômicas do que ele podia gastar, do que ele não podia gastar. Então ele estava numa condição que ele até tinha lucro, a dívida era simplesmente por má gestão, porque não tinha uma capacidade de aferir o fluxo de caixa, de lidar com a dívida tributária, ele não conhecia o manejo de um movimento financeiro de uma empresa que você precisa, às vezes, lidar com dívidas. Ele foi se afundando. O negócio, professora, é que a atividade em si, ela era lucrativa, só que o déficit de informação dele era tão grande, a bagunça era tão grande, que um grande negócio poderia estar perdido. E quando um empresário rico, bem informado, bem estruturado, uma empresa com bastante background técnico, olha, com uma situação dessa ele foge. Então talvez R$5 tenha sido a maneira que ele achou de demonstrar, olha, minha empresa está uma bagunça, meu negócio está confuso, então eu tenho que ser humilde e pedir que vocês cooperem. Acreditem no meu sonho, acreditem na minha empresa. Eu acho que isso é o grande brainstorm da discussão. Com certeza. Bem, o contexto. Eram dois, né? Era um empresário que estava enfrentando ali um ambiente de maior tensão, porque ele estava num programa de televisão, né? Tinham 5 tubarões renovados no mercado que ele ia apresentar a proposta dele. E isso, né? É um contexto de pressão, Marco, era um contexto de pressão, de incerteza. Ele começou a soltar as informações ao longo do programa de forma meio questionável, porque ele até tinha os números de cabeça, mas ele só falava quando os tubarões perguntavam. Aí ele começava a falar. E isso pegou um pouco mal, porque pareceu que ele estava escondendo para alguns. E e é o final do programa, a gente já está partindo para o final da apresentação, um dos empresários entendeu qual era a gênese, de que havia sim uma potencialidade muito grande, só que tinha que acreditar. Até porque o contexto do empresário era porque o fechamento do negócio estava nas mãos dos tubarões. Então, assim, aumentando a pressão por fechar aquele negócio, por não esconder mais o jogo para eles. Bem, o elemento que foi definido por nós foi o elemento concessão, de você se colocar no lugar do outro. Obviamente, o empresário não se colocou ali no lugar dos tubarões, que são os investidores que estão com capital, o aporte necessário para investir naquele negócio, ao passo que os tubarões, eles entenderam o contexto dele de ser um ex-morador de rua, de ter dado uma reviravolta na vida, né? E compreenderam as dificuldades que ele passou. Só que não se sensibilizaram. Exato. No final do programa, todos foram próximos a eles, até ofereceram ajuda. Só que o único tubarão, o Shark, que fechou o contrato com ele, foi por um critério. Exato. Ele conhecia o mercado da área de barbearia. Os outros se omitiram. Então ele conhecia o potencial econômico da atividade. Mas a grande sacada desse programa é que você viu uma pessoa que veio do nada, construiu um império, mas uma atividade muito grande, muitos empregados, um grande fluxo de capitais envolvidos no meio de uma bagunça, uma total informalidade. E isso assustou empresários mais conservadores, mas ao mesmo tempo instigou o senso de um dos empresários que era um cara que tinha uma sacada agressiva de negócio. Mas ele, professora, e aí a gente deixou até passar essa parte, ele foi o mais agressivo na hora da contestação, porque parecia que ele já ia rejeitar logo de plano, mas não. Ele estava testando, acho que ele sacou qual era o problema antes de todo mundo, começou a questionar, mas como assim, como assim, como assim? E ele foi a pessoa que fechou o negócio no final, que comprou a dívida, né? Que foi a grande sacada do programa. Bem, como considerações finais, né, acordo fechado, foi justamente o João Apolinário, né, fundador da Polishop, que fechou com ele, conforme o João acabou de falar, né? Porém, foi uma negociação condicionada. O João fecha com ele, porém, ele quer conhecer os números do negócio, né, para saber se o negócio está financeiramente saudável ou não, para poder colocar dinheiro. Então foi essa condição que ele impôs ao empresário, né? E a principal dificuldade que a gente acordou aqui, conversando agora há pouco, foi do empresário
não ter dito que ele precisava de quase de 2 milhões de aporte e ter pedido no início do programa R$5 apenas, né? Chamando a atenção dos tubarões. Parecia algo bagunçado, algo informal, né? Isso pegaria mal num contexto de negócio. Aí fica só a pergunta, professora, que aí aquilo não está no script. Foi ético? Pois é. E se ele não fizesse isso? Se ele chegasse, olha, eu preciso de uma injeção de 2 milhões, 3 milhões que fosse, e eu tenho a contabilidade bagunçada. Sim. Foi ético? Não sei. Foi temerário? Não sabemos. Mas deu certo. Cooperaram, buscaram resultado. Eu acho que acabou sendo uma negociação muito interessante no final das contas. O Marco vai pensar uma coisa, né? Não, eu ia... Então, isso aí, professor. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado pela audiência. Beijo. Até a próxima.